Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Recentemente, ontem, na verdade, na UERJ, anteontem, foi realizada uma palestra sobre o livro Senhora, do José de Alencar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um resumo dessa palestra. Esta é a primeira parte do resumo. Vamos lá então. Falando sobre José de Alencar, o autor de Senhora. Ele era romancista, jornalista, cronista, político e muito polêmico. O fato dele ser jornalista, o fato dele ser cronista, traz à obra um quê de atualidade, um quê de retrato do seu tempo muito claro, algo muito real. Cronista, o que é uma crônica? Em geral, o cronista escreve sobre o cotidiano, põe uma lente de aumento do cotidiano, critica o cotidiano por meio da narrativa, certo? Isso que o José de Alencar acaba fazendo. E o que de verdade pelo fato dele ser um jornalista. E lembrando que o José de Alencar teve, por exemplo, uma vertente de sua obra indianista, tipo o Guarani, tipo Iracema, regionalista, tipo gaúcho, e urbano, no caso aí o romance urbano, Senhora. Ele tem um quê de historiador e estava muito ligado a esse projeto de formação, de uma construção de uma nação. Foi um dos primeiros expoentes do romance brasileiro. Romance brasileiro que começa a ganhar fôlego quando? Lá em 1840. A gente tem, por exemplo, 5 Minutos, que é o primeiro romance do Alencar. E a gente até pode, quem sabe, questionar se ele era o inventor do gênero. E vamos lá, a função de tentar compreender o Brasil. A gente vê aqui o que? O descolamento de Portugal e a formação de uma nova nação. A gente vê na obra dele perguntas, né? Vê essas perguntas sendo respondidas, tipo assim, o que é ser brasileiro? O que é a língua brasileira? O que é essa língua portuguesa do Brasil? Continuando aqui, ó. E a gente vai ter várias maneiras de se pensar essa obra do Alencar. A primeira fase seria lá o primeiro romance dele, 5 Minutos, Viuvinha, O Guarani, Iracema. E a segunda fase, os escritos políticos. E mais ou menos nessa fase entra Senhora aqui, certo? Esse livro que a gente está analisando. E a gente pode também, segundo Antônio Cândido, pensar o Alencar a partir de temas. Por exemplo, o tema dos rapazes, como em O Guarani, das mocinhas, como Senhora, os temas adultos, como Gaúcho, certo? A invenção do que seria o Brasil, ele apalpa o país, certo? Como se estivesse tentando entender melhor o país, compreender por meio de mais um sentido o que era esse país. Senhora acaba representando o Rio de Janeiro, é um romance urbano no Rio de Janeiro, cosmopolita daquela época. E a gente vê também diferentes estéticas na obra do Alencar. A gente vê o romantismo, a gente vê o realismo, mas ele desordena, ele desconstrói essas duas estéticas para construir algo novo, né? A mistura delas duas. A gente vê que Senhora tem elementos românticos? Tem, mas vai ter também o quê? Elementos realistas. A gente tem uma protagonista idealizada, se fala que ela era uma estrela, que ela era sagaz, que ela era irônica, tipicamente romântica, mas ao mesmo tempo a gente vê muitos aspectos do realismo ao longo da obra, tipo as descrições. E o realismo vai trazer à tona o quê? As pessoas comuns para a conversa, certo? O conflito está presente nessas pessoas comuns. A ação, o conflito, vai estar onde? O foco na descrição. Aí se fala sobre o chá, se fala sobre a conversa. Praticamente um close ali na personagem. Não se quer mais as grandes aventuras, assim como era, quem sabe, o Guarani ou mesmo Iracema. Ele quer o quê? Quer a questão do cotidiano, ele quer a questão trivial. Aí ele descreve os bailes, certo? A insegurança da Aurélia muitas vezes manifestada nesses momentos. A mocinha romântica, mas com um narrador fortemente realista. A gente vê a relação entre o casamento e o dinheiro, tanto que a Aurélia compra um marido. Isso é uma crítica muito grande à sociedade daquela época. O olhar do narrador vai focar principalmente em quem? Na Aurélia e no Seixas. A escravidão estava perto do fim, lá no século XIX, o Rio era grande cidade cosmopolita, e o Rio, apesar de ser a cidade, o local
que mais recebeu povos oriundos da África, do continente africano, para serem escravizados aqui, era um local onde havia a questão do dinheiro e do trabalho livre também. Imagina então a tensão econômica, política, social e cultural que havia nessa relação. Aí o Alencar traz um problema como forma de romance. A Aurélia, ela compra um marido e a gente vê ali o quê? Uma sociedade com um processo crescente de aburguesamento. E olha só, como que funciona tudo isso no romance? Tem um prefácio que é o texto do próprio José de Alencar, que ele diz que é uma história verdadeira. Será que é mesmo uma história verdadeira? Ou então uma história verossímil? Depois, ó, ele tem um jogo com o leitor e tem ali a questão do heroísmo, mesmo na arrogância da Aurélia. Beleza? Enfim, pessoal, olha só. Terminamos aqui essa primeira parte do resumo. Em breve eu vou fazer uma parte em que ela vai focar, em que a palestrante vai focar na primeira parte do romance, e isso na segunda parte do resumo. Se você quiser que eu faça esse vídeo, que eu libere esse vídeo para vocês, deixa aí nos comentários. Lança a segunda parte, beleza? Escreva aí nos comentários, lança a segunda parte. Que a força e a inspiração estejam com vocês.